aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo e bom, continuando o vídeo sobre as atrações, sobre o que eu fiz na minha viagem para a Turquia, né, que eu tava aprendendo turco, como vocês já estão cansados de saber. Fui para lá, no último vídeo eu falei sobre como que foi a experiência em Istambul e nesse vídeo eu vou falar sobre a Capadócia. Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Alura Língua, né, que como vocês já sabem é o braço da Alura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Alura Língua e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Mas voltando aqui pro vídeo, a gente achou a passagem de avião, que foi bem baratinho, na verdade, ida e volta de Istambul para Capadócia, acho que foi uns 50 euros ida e volta, bem baratinho realmente. E é difícil começar a falar, até porque tem tanta coisa, é um lugar tão especial, porque, bom, muita gente viu brasileiros, né, na novela Salve Jorge, mas não é 1% do que tem lá, na verdade, né? As pessoas conhecem o balão e só, praticamente. E as cidades, elas são realmente pequenas. A gente ficou na cidade principal lá, que se chama Göreme, e você chega no aeroporto de uma cidade vizinha, chama Nevşehir. É um aeroporto, não sei, parece uma rodoviária de cidade pequena, assim, realmente minúsculo, não tem nada. E aí foi mais ou menos uns 50 minutos para chegar até a nossa cidade, né, em Göreme, com o shuttle lá que eles deram pra gente. E a coisa mais interessante, que eu não sabia tanto, né, eu tinha ouvido falar, mas ver isso lá realmente, é uma cultura de cidades escavadas que pouca gente conhece, na verdade. Como essa área é meio que desértica, né, então ela é muito quente no verão, muito fria no inverno, as pessoas elas meio que queriam se esconder. Então, em vez de construir uma casa, como a maioria dos povos do mundo fizeram, como tinha muitas formações rochosas, e é uma rocha vulcânica que ela é mais fácil de você quebrar, eles começaram a construir, a cavar as casas deles na rocha mesmo. Então você vê qualquer lugar dessa cidade, você vai andando com o carro para chegar, por exemplo, para chegar até Göreme, você vê várias rochas gigantescas, como se fosse assim uma montanha mesmo, com coisas escavadas, assim, com janelinhas, portas. Então eles fizeram umas casas mesmo. E o nosso hotel, o hotel que eu reservei, o nosso quarto ficava numa dessas como chaminés que eles chamam, né? Escavadas. Então era como se fosse uma montanha, tá mostrando aqui na foto, uma rocha gigante que eles escavaram como se fosse uma casa. Isso sei lá em qual século, lá no começo. Então é muito interessante ver isso, né? Além dos balões, que é o que a maioria das pessoas conhece. Então a gente chegou no hotel, ficou maravilhado, era um hotel lindíssimo. Você subia no terraço, que era onde tinha para tomar café da manhã, né? Era numa área aberta lá no terraço. E aí você conseguia ver também a cidade inteira, com várias dessas escavações e os morros ao redor. É uma vista impressionante, era realmente... E por um preço baratíssimo, assim, o mesmo preço de Istambul, 20 e 30 euros a noite lá. Então valeu muito a pena. E como eu falei, é uma cidade pequena, todas as cidades lá são meio pequenas, então não tem muita coisa para você fazer de noite, assim, por exemplo. Não tem festa, não tem nada. Você vai lá para viver as coisas mais da natureza, né? Para visitar essas coisas de sightseeing, ver os balões, ver as cidades e para fazer passeio, né? Então você pode ir caminhando ao redor da cidade. Tem vários lugares arqueológicos lá que você pode fazer a pé mesmo, que são lindíssimos. E alguns são de graça, outros você paga, mas é isso que é a coisa da cidade. Não tem festa, não tem nada. À noite você come e vai para casa, basicamente. E como eu falei, é uma área desértica, né? Então durante o dia fazia muito calor, e um calor bem seco, na verdade, porque não tem nada, não tem mar, não tem rio perto. E durante a noite caía, não sei, 10 graus a temperatura, então você ficava até com friozinho. Se não com frio, eu andava de camiseta normal. Minha namorada às vezes teve que pegar uma blusinha, uma jaquetinha fina para andar na rua, mas era uma diferença muito grande entre a temperatura durante o dia e durante a noite. Mas vamos falar sobre os balões finalmente, que você tá aqui para isso, eu sei, né? Foi na verdade bem difícil você reservar. Eu recomendo que você tente reservar já, deixar tudo planejado, talvez pago até 1 ou 2 meses antes até, porque eu queria num dia específico. E tem o problema do tempo, né? Porque o governo da Turquia, eles controlam isso muito bem para não ter acidentes. Então, se por exemplo algum dia tiver um pouco nublado, com vento um pouco mais forte do que o normal, eles não deixam nenhum balão subir naquele dia, e aí, se você só tiver aquele dia, você tá ferrado, você perdeu a sua viagem, mais ou menos, você não vai fazer o balão, pelo menos. Então, como eu tinha 3 dias lá, o primeiro dia seria meio que inutilizado, eu falei, bom, marca no segundo, que aí qualquer coisa ainda tem o terceiro, né? Se for para adiar, ainda tem o terceiro, que eles funcionam nesse esquema, né? Se não der certo num dia, você não perde o dinheiro. Você pode fazer no outro se tiver vaga, ou eles te devolvem o dinheiro. Mas foi difícil, eu tive que pesquisar em várias
várias empresas, mais de 10 empresas, para achar no dia que eu queria, porque estava tudo lotado já estava tudo reservado praticamente, mas no final eu achei, e os preços também são caríssimos para fazer esse passeio de balão. Vale a pena, mas é um preço que varia, pelo que eles me falaram, entre 120 euros até 350 euros por pessoa. Então realmente é um investimento, é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida, né? Se você for para lá, vale muito a pena, mas é um investimento realmente. A gente achou por 180, se não me engano foi o valor, ou 170 o valor que a gente pagou, que ainda estava ok, mas se fosse 300 euros aí já seria muito caro realmente. E bom, como é que funciona, né, o balão? Eles te dão um horário na empresa que você contratou, eles te dão um horário, então ó, a gente vai passar no seu hotel às 4h30 da manhã. Aí eles passam lá com uma shuttle, busca você, umas outras pessoas de outros hotéis, levam até a central, se toma um café da manhã, também está incluso no preço ali de uns 15 minutos, mais ou menos, rapidinho, e ele fala, bom, vamos correr lá para a área dos balões, né? Então 5 horas a gente já estava lá em volta dos balões, mais ou menos, um pouco antes até, e aí eles vão enchendo, você vê, é realmente lindo, porque eles querem pegar o nascer do sol. E os balões sendo enchidos, alguns já subindo, então você tem umas fotos, uns vídeos bem legais que dá para fazer nessa área. E aí eles colocam você no balão e eu recomendo que você fique perto de uma das pontas, de preferência a ponta que estiver indo na direção dos outros balões, né, seguindo o vento. Então tenta pegar aquela ponta que está seguindo o vento. A gente pegou uma do lado que não foi tão boa assim, tava ok, mas não estava tão boa assim quanto essa. E aí muita gente me perguntava, nossa, mas não dá medo? Nossa, eu não faria isso nunca na minha vida. Gente, não dá medo nenhum. Parece, na verdade, como se fosse um elevador. Você não sente aquela puxada, né? Como se fosse num avião, que você sente quando o avião está indo para cima ou para baixo, aquelas quedas, né? Bruscas, assim. O balão não, né? Você vai colocando, o baloeiro, ele vai colocando lá o ar quente, né? O fogo para esquentar o ar, e funciona mais ou menos como um elevador. Então, quando você está começando a subir, você ainda está perto na terra, você olha para baixo, dá uma tremidinha ali, um pouquinho, mas você não sente nada assim de muito perigoso, assim, de meu Deus, eu tô morrendo de medo, não. E quando você está lá em cima, você não sente nada, assim, você olha como se você olhasse mais ou menos de uma janela do avião, não tem muito problema, você não, pelo menos eu não senti muito medo. A minha namorada, que ela morre de medo de altura. A gente já foi como em torres, assim como a Torre de Gálata. Ela não fica nem perto da ponta, de tanto medo que ela tem. E lá no balão ela também achou que ia morrer. E na verdade, depois de 5 minutos, esses 5 minutos iniciais de subida, ela foi tudo tranquilo. E é lindo, é uma visão espetacular. É uma coisa que você vai ver uma vez na vida. Porque os vales, como eu falei, essas cidades são cheias de canyons, né, de escavações também, de vales, cheias de formações rochosas diferentes. Então você vai subindo e o baloeiro vai falando, ó, essa é a formação rochosa tal, esse é o vale não sei o que. É realmente muito interessante você ver o nascer do sol lá, com, não sei, 100, 150 balões no ar ao redor de você, sem sentir nada, assim, você não sente aquelas coisas bruscas, você só olha, meu Deus, onde é que eu tô? É uma coisa que você vai fazer realmente uma vez na vida, ou mais, se você quiser, mas vale muito, muito a pena. Eu, dei 170, 180 euros, daria mais até, voltaria, porque é uma coisa realmente única, uma coisa única e especial, que vale a pena, recomendo muito que vocês façam. E dura mais ou menos uns 50 minutos, né? Então a gente subiu ali umas 5h10, 6 horas o balão estava aterrissando. E também muito tranquilo, não senti nada de medo assim na hora de aterrissar. Só uma hora que ele foi passar assim numa estradinha pequena de terra, e tinha um carro, uma picape vindo, e a picape teve que parar, né? Como se fosse um sinal de trânsito, a picape parou, esperou o balão passar, e aí continuou, e o balão continuou também, mas também para aterrissar foi bem tranquilo. E aí depois eles te dão um copo de champanhe para comemorar e um certificado, ó, voei de balão, parabéns, enfim. E depois a gente foi passear pela cidade, né, não estava esperando muito mais, depois de já ter feito um pouquinho da cidade, de feito essas coisas de balão, a gente viu aqueles quad bikes, né, tipo como se fosse um bug, que você vai, uma bicicleta, tipo uma motocicleta com 4 rodas. E a gente viu e falou, nossa, que legal, né, então como é que funciona? É um tour, você vai com outras pessoas, o tour do pôr do sol eu recomendo, demora 2 horas,
você mesmo vai dirigindo, tem um guia na frente e ele vai te mostrando os melhores e mais lindos vales ao redor da Capadóquia. E eu falei, nossa, vai custar um absurdo isso aí. Aí ele deu o preço, era como 20 euros, 23 euros, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, agora! Eu fui junto com a minha namorada, também tem umas imagens aqui, uns vídeos que a gente fez, mas foi uma das melhores experiências, assim, uma coisa que não tava eu nem sabia que existia, que não estava planejado, mas foi uma das melhores, porque ele vai te levando em cada um dos vales, tira as fotos, você vai dirigindo, então você sente aquela coisa da adrenalina, né, da emoção de ir dirigindo, né, pelos vales, no meio, é um off-road, assim, realmente. No geral é bem tranquilo, assim, é só uns retões, mas às vezes ele faz de propósito, assim, vamos fazer um negócio mais aqui, então ele subia para fazer tipo um pulinho, assim, com a moto, com a quad bike. Então foi realmente muito uma coisa que não estava esperando, que valeu muito a pena, especialmente pelo preço, né, foi muito barato. Então é uma coisa para quem vai para lá ou outros lugares similares, eu recomendo muito de fazer, que a experiência é muito legal. E no terceiro e último dia que a gente fez foi o tour, o Green Tour, né, o tour verde. Tem alguns tours que você pode escolher, que você vai com um van, com um guia mesmo ao redor da cidade. A gente escolheu o verde, que é o que parecia mais legal. Que aí lembra que eu falei das cidades escavadas? Esse aqui tem uma coisa a mais, na verdade, que é uma cidade subterrânea. Então eles escavaram para baixo 8 andares. É como se fosse um edifício, uma cidade realmente, de 8 andares para baixo da terra, que eles escavaram no século III. É uma coisa que pouquíssima gente conhece e é muito impressionante. A gente entra lá, na verdade você só pode ver até o 3º andar, porque o resto estava fechado pelo governo da Turquia por sei lá qual motivo, mas é uma experiência muito impressionante, assim, você tem que ir bem abaixadinho, porque o guia falou que na verdade eles eram mais altos, eles tinham 1,90 m e poucos, as pessoas que moravam lá nessas cavernas, mas, bom, eles escavaram assim porque não era uma coisa que eles viviam durante o ano todo. Na verdade eles viviam isso durante o verão, quando estava muito quente, ou durante o inverno que estava muito frio, ou em períodos de guerras, que eles iam lá para se esconder dos inimigos, e aí se entrasse qualquer inimigo, né, os corredores são curtinhos assim, então era bem fácil de se proteger de matar ele. Mas é uma coisa impressionante, você vê lá a área dos animais, né, onde eles cultivavam porcos, a área dos vinhos, eles faziam vinho. Então pra gente como eu mesmo, que pensava, a Capadócia vai ser só os balões e já era, esse foi na verdade um dos pontos mais importantes, mais legais, mais impressionantes dessas cidades subterrâneas. Depois eles também levam para você num vale, então é um passeio bem legal. Mas a parte mais legal, na verdade as duas mais legais, uma foi essa cidade enterrada, né, subterrânea, de 8 andares, que é a maior que existe, a maior conhecida por lá, e o outro é o monastério, também é esse aí para cima, né, como se fosse uma montanha que eles escavaram para cima e fizeram um monastério, se não me engano é católico ortodoxo, cristão ortodoxo, e é basicamente uma montanha onde eles escavaram e fizeram salas, e salas de reza, né, de missa, e quartos, e as pessoas moravam lá, então é lindo e é impressionante ver algo como eles fizeram isso muitos séculos atrás. Recomendo muito aí da Capadócia, então agora você já sabe, não só por causa dos balões, mas também por causa das cidades subterrâneas, das escavações todas que existem lá. Sobre a comida, a gente comeu mais comida turca e eles têm uma especialidade lá, que é a carne servida no pote, cozinhada, na verdade, no pote de argila. Então eles cozinham durante 6 ou 8 horas num pote de argila fechado, né? Realmente fechado. Aí eles levam para você na mesa, como vocês estão vendo aí, e quebram. Ele vai quebrando assim em volta do pote de argila e abre para você e tá aquela carne macia. Então foi realmente uma delícia, recomendo muito. Eles vendem isso em Istambul também, mas os meus amigos turcos falaram que o tradicional realmente é o da Capadócia. O de Istambul é como se fosse uma cópia não tão boa assim. Às vezes eles nem fazem tudo, na verdade eles fazem só ali na hora a carne, só colocam no pote para você em Istambul, mas a Capadócia é o tradicional, que cozinha lá por não sei quantas horas. Uma delícia, vale a pena. E também o sorvete, esses aí que muita gente já viu no Facebook, né? Aqueles caras fazendo sorvete, tem em vários lugares do mundo, mas tinha lá também, a gente pegou, eu fiquei impressionado, até o cara faz na hora, é uma delícia, só com coisas naturais, então valeu muito a pena. E sobre a língua, lembra que eu tinha comentado que em Istambul eu fiquei impressionado com como eles falavam inglês bem? Na Capadócia, na verdade, não é bem assim, pouca gente fala inglês bem, eles sabem aquelas coisas basiquinhas, na maioria deles no dia a dia, ou no restaurante, você vai falar com um garçom, pedir, sei lá, chicken ou alguma coisa assim. Mas se você pede alguma coisa fora, ou faz alguma pergunta, por exemplo, quais refrigerantes você tem, ou que tipo de carne que é essa aqui, eles não entendem, eles não sabem, eles só sabem que tá ali no menu. Então eu tive que usar o meu turco até que bastante, assim, várias vezes lá na Capadócia,
Em Istambul foi só uma ou duas vezes, na Capadócia foram várias desses restaurantes perguntando coisas, ou às vezes conversando com o vendedor, perguntando quanto era o preço, pedindo desconto e assim tudo mais. Então, para ir para Capadócia já é um pouquinho mais complicado, mas no geral deu para se virar com o inglês. E outra coisa que a gente fez na Capadócia também, que eu tava quase esquecendo aqui, é o famoso banho turco, né, que tem em vários lugares do mundo agora, e é uma coisa bem tradicional para eles, que para mim foi muito estranho, muito estranho. Você chega lá, aí eu não sabia como me comportar, eu não tinha roupa de banho, eu não sabia nada, eles me deram uma toalha e eu fui de cueca mesmo. E aí você chega, primeiro eles te colocam numa sauna, você fica lá por uns 10, 15 minutos, depois vem um cara chamando, ele falava inglês malemar, mas dava pra se virar, e aí vem um cara basicamente te dar um banho, e aí é separado para homens e mulheres, né, você não pode nem se ver. Eu fui com a minha namorada, só que ela ficou na área só de mulheres e eu fiquei na área só de homens. Então quando eu fui já era final de tarde, tinha pouca gente. E aí vem esse cara com ele bota uma luva como se fosse com coisas, né, para esfoliar, e ele vai dar um banho em você inteiro, assim, né, tipo na frente, aí depois ele pede para virar nas costas, vai esfoliando o seu corpo, depois ele te dá um banho de espuma, joga um monte de espuma em você, faz uma massagem, depois você vai na piscina, tem uma jacuzzi lá, isso pros homens. Pra mulher, minha namorada falou que foi um pouquinho diferente, elas não tinham a jacuzzi, ela tinha uma piscina, e aí as mulheres lá, aparentemente, elas ficaram todas peladas, assim, nuas completamente, ou só com a parte de baixo, e elas eram a maioria turcas, pelo que ela me falou, né, locais lá mesmo. Aí eu não sei se é a impressão dela, ou se é assim realmente, mas o que ela me disse é que o que pareceu é que essas são reprimidas às vezes durante o dia, né, então na rua elas têm que vestir o véu, né, principalmente na Capadócia. Em Istambul não é assim, mas na Capadócia muito mais gente dos locais usa o véu, eles são mais religiosos aparentemente, e lá elas se sentem à vontade para ficar só entre as mulheres, e elas se sentem à vontade para tirar a roupa e ficar à vontade, fazer fofoca com a vizinha. Então foi isso, uma coisa meio, pareceu ser uma coisa cultural, né? Que você vai lá uma vez por mês para fazer fofoca com as suas amigas, com as vizinhas. Nos dos homens, como eu falei, tinha pouca gente, só tinha turistas, né, estrangeiros, não tinha nenhum turco lá fazendo o banho, então não sei exatamente como é que é isso. Mas daí uma experiência que também é bem barato, e já que você tá lá, né, vale a pena fazer. Mas aí a gente voltou da Capadócia para Istambul, porque o nosso voo para voltar para casa ia sair de Istambul, né, então voltamos, no último dia a gente não fez muita coisa, só tava relaxando porque tava cansado depois de tanta coisa lá, e voltamos para Barcelona. Mas bom, fica aqui o relato da viagem aí com várias imagens para você, que pode estar interessado em ir para lá algum dia também. Recomendo muito, muito, muito. Os turcos foram extremamente simpáticos e muita gente vai pensar, né, não sei o que, muçulmano, país muçulmano. Istambul é uma cidade moderna, uma cidade praticamente europeia. Então você vê mesmo as turcas de lá, tem várias que são ateias, os turcos, homens também. Então é uma sociedade secular, né? Claro que a maioria é muçulmana, como a maioria no Brasil, por exemplo, é cristã, mas eles são bem abertos, então eles tomam cerveja. Pelo que eu estava conversando com o pessoal lá, os homens e as mulheres, eles fazem sexo com os namorados, então não é uma coisa muito fechada como seriam outros países como, sei lá, Arábia Saudita. Então não sei, eu nunca fui para a Arábia Saudita, então não posso realmente falar, mas o que eu posso afirmar é sobre a Turquia, sobre Istambul especificamente, que é uma cidade, o povo é muito aberto e é uma cidade como qualquer outra. Então várias meninas, a maioria na verdade, sem nada, sem véu, andando com decote na rua, mini saia, normal, como se você estivesse em São Paulo, no Rio de Janeiro. Já outras tinham um véu e outras tinham a burca, né? Então você vê de tudo por lá. Mas é bem interessante para quem nunca foi num país muçulmano, num país asiático, assim. Essa é como se fosse um muçulmano light, assim, uma versão mais digerível para quem tem medo de ir para outros países como a Arábia Saudita, por exemplo. Mas por hoje é isso, galera. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.